Glórias a Jesus, a paz do Senhor, que Deus em Cristo te guarde, que o Senhor em Cristo preserve, que o Senhor em Cristo supra, que o Senhor em Cristo seja tudo na sua história, em nome de Jesus. Queridos, eu creio em um Deus que tem poder de fazer aquilo que lhe apraz, de uma tal maneira que nenhum homem é capaz de impedir o agir e o mover de Deus. Saiba de uma coisa, o teu Deus é soberano. Ele pode e tem poder de fazer tudo quanto Ele deseja fazer. E se os teus desejos estiverem alinhados à vontade de Deus, descansa o teu coração, porque com certeza, meu querido, a Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração, desde que esse seu desejo não seja um desejo egocentrista, desde que esse seu desejo não seja um desejo fora da vontade, dos padrões de um cristão, de padrões daquele que carrega, a presença do Espírito Santo. Quero meditar com você hoje sobre uma palavra que se encontra lá no livro de Revelação. E qual seria, pastor Orley, o livro de Revelação? É aquele que você conhece como o livro de Apocalipse, Um livro muito bom e interessante, que no versículo 3 já começa dizendo que bem-aventurado aqueles que ouvem e aqueles que leem o livro, as palavras da profecia, daquilo que está relatado no livro de Apocalipse, que é um livro simbólico, um livro que tem muitas figuras de linguagem, É um livro que dentro do Apocalipse nós temos menção, desde o começo da Bíblia, desde o meio, porque na verdade Apocalipse é um livro profético, mas também é um livro revelador, é um livro esclarecedor. Por isso que Apocalipse significa revelação, é onde o Espírito de Deus revela ao seu apóstolo coisas que aconteceram, coisas que estavam acontecendo e coisas que iam acontecer. Mas eu não quero ficar preso nisto, porque eu tenho dificuldade de falar um pouco sobre Apocalipse, não com relação àquilo que eu creio, mas a preocupação para não provocar dúvida ou confusão na mente daqueles que ouvem. Por isso, irmãos, que é necessário, quando se trata da doutrina das últimas coisas, termos bastante cuidado para falar sobre isso. Uma certeza eu tenho: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. E eu quero ler com você Apocalipse capítulo 1 e o verso de número 12, Nós temos que entender que o apóstolo João, ele estava preso na ilha de Pátimo, e nesta ilha, preso por amor ao Evangelho, por ser uma testemunha de Cristo, o Espírito Santo o arrebatou. Deus o transportou para o céu. Deus abriu o mundo espiritual e revelou a ele coisas grandes e profundas. E o interessante que está falando aqui no verso 19: no dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve no livro o que você vê e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros ou 7 castiçais de ouro, e entre os candelabros ou os castiçais alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilhava em todo o seu fulgor. Quando vi,
caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não temas, ou não tenha medo. Eu sou o primeiro, eu sou o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do Hades, ou do inferno. Escreve, pois, estas coisas que você viu, tanto as presentes como as que aconteceram. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros, ou dos castiçais. As 7 estrelas são os anjos. Anjos aqui é angelo, no grego, que quer dizer mensageiro, né? Das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. E por que eu quero trazer essa palavra? Primeiro, nós temos aqui a descrição de quem falava com João. E quando João ele olha para ver quem falava com ele, ele vê uma glória envolvendo aquele ser tão poderoso. E ele começa a descrever aquele ser. E o que me chama a atenção é que João começa a descrever aquele personagem, aquela pessoa, de acordo com seus conhecimentos. E por isso que ele não fala que ele era assim, ele fala era como, era semelhante, era parecido. Porque era tão glorioso a revelação de Jesus na vida de João, que João começou a tentar descrever com aquilo que ele achava também bom. E os seus cabelos, ele viu uma glória, ele fala assim, olha, os seus cabelos eram brancos como a pura lã. Os seus olhos, quer dizer, havia uma pureza tão poderosa nos olhos de Jesus, que ele fala assim, era como fogo, porque o fogo é puro. E ele começa a descrever, trazendo comparações. E o interessante é que depois que ele tem a visão, a Bíblia diz que ele cai como morto. E ao cair como morto, a mão de Deus vem sobre ele e lança sobre ele uma palavra dizendo: não temais, isto é, não tenha medo, não se assuste, porque sou eu estou vivo, eu fui morto, mas eis que vivo estou para todo sempre. Agora eu tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. E ali ele começa a falar a respeito da primeira visão que ele teve, porque a Bíblia diz que ele viu um ser, né? Ele viu um ser no meio dos 7 castiçais. E quando ele fala sobre castiçais, essa palavra meio no grego quer dizer centro. Por quê? Porque é sobre isso que eu quero falar um pouco sobre você. Eu quero falar para você que Jesus, se ele não for o centro, outras coisas passarão a ser. E quando outras coisas tomam o lugar da centralidade de Cristo, aí, meu querido, as pessoas passam a ter problema. Por quê? Porque Jesus declara na sua palavra dizendo: olha, sem mim nada podeis fazer. Isto é, eu preciso ser o centro, eu preciso ser o alvo, eu preciso ser o caminho, eu preciso ser a sua verdade, eu preciso ser a sua vida, eu preciso ser o seu guia, eu preciso ser o primeiro na sua história. E nós temos entendido isso porque acreditamos que a igreja do Senhor Jesus, a centralidade dela tem que ser Cristo, tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Sabe, meus queridos, durante 8 anos eu pastoreei uma igreja. E na nossa igreja, né, nós não tínhamos o hábito de colocar cadeiras no púlpito ou na linguagem que a maioria conhece, altares. Por quê? Porque dá a impressão de chefe, né? Algumas pessoas até pensam que o púlpito hoje só serve para falar e apontar quem é o dono da igreja, quem é que manda na igreja, quando dentro desse conceito, na verdade, é um conceito de império. E quando se tem um império, né, a construção de um império, se tem imperador. E o imperador dita a regra, dita as normas, né? E Jesus está lá fora dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Mas deixa isso quieto. O que eu preciso que você entenda
é que o centro de uma instituição religiosa, ela tem que ser Cristo. Jesus tem que ser o centro da comunidade. Não tem que ser pessoas, não tem que ser homens, não tem que ser mulheres. Porque se você vai à igreja, se você vai a uma comunidade cristã por causa de coisas, então, sem ser Jesus, pode ter certeza que se você foi por coisas você sai. Mas quando você vai à comunidade, quando você vai à igreja, porque você vai em busca de Cristo, em busca de Jesus, pode ter certeza, não é qualquer coisa que te tira da presença deste Deus. Então nós, servos do Senhor, temos que cuidar da centralidade de Cristo, que Cristo seja o centro da minha mensagem, que Cristo seja o centro das minhas orações, que Jesus seja o alvo da minha busca, que Ele seja o foco do meu coração. E quando eu tenho isto em mente, quando eu tenho isto no Espírito revelado na minha alma, eu preciso descansar nessa revelação e entender que se eu buscá-lo, Ele vai cuidar das demais coisas, porque é isso que Ele faz. Então João, ele começa a falar da revelação que ele teve, e ele falava assim, olha, voltando-me vi 7 candeeiros de ouro, e entre os candeeiros alguém semelhante. E o que são os candelabros? Os que são os castiçais? Aí no verso 20, a explicação é, olha João, as estrelas são o mensageiro, são os anjos, ali refere-se aos pastores da igreja. E o candelabro, isto é, os castiçais, representam a igreja. Então, observe que Jesus era o centro e as igrejas estavam em torno dele, trazendo-nos a mensagem de que mesmo a igreja, não importa se ela seja pequena ou grande, Jesus tem que ser o centro dessa igreja. A mensagem principal da igreja tem que ser Cristo, tem que ser o Senhor Jesus. E eu te pergunto, quanto tempo faz que você ouviu, um mensageiro trazer a mensagem de Cristo ao teu coração? Eu estou falando da mensagem de Cristo, de apresentar a Cristo, de revelar a Cristo, mostrar para você quem de fato é Jesus. Não simplesmente falar dos seus feitos, porque dos seus feitos eu tenho certeza que você sabe que Ele cura, que Ele ressuscita, que Ele transforma. Isso aí você sabe. A questão é quem é Jesus para você. E a questão de quem é Jesus não está naquela resposta simples, Ele é meu tudo. Mas a pergunta seria, quem é Jesus nas Escrituras Sagradas para você? A questão não é o que você vai falar de Jesus, é o que você pode me revelar de Jesus na palavra, nas Escrituras. Ultimamente se prega tantos personagens bíblicos, mas poucos pregam o personagem principal da Bíblia, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus aqui está falando que Ele é o centro. A igreja, ela precisa ser cristocêntrica. A mensagem tem que ser Cristo, não mais uma mensagem humanizada, aonde se exalta o homem, glorifica-se o homem. Eu sou de uma época que quando eu me converti, na igreja que eu me converti, quando o líder maior ia entrar na igreja, o pastor pedia para todo mundo se levantar para receber o líder maior da igreja. E eu não via isso acontecer para dizer, olha, vamos se levantar porque Jesus está entrando aqui. Isso não acontecia. Mas acontecia quando dizia, está chegando o chefe, está chegando aí o que manda, está chegando o comandante, fiquem em pé. E aquilo para eles era como se fosse uma honra, e eles gostavam disso. Porque a centralidade nem sempre é Cristo, às vezes a centralidade é o homem. Esses dias eu vi um vídeo de um líder religioso lá na África, que ele é carregado, sabe,
É como se fosse, como se tivesse alguém carregando aqui, 4 pessoas suspendendo, porque ele fala que o homem de Deus não pode pisar em solos pecaminosos. Olha que absurdo nós chegamos. Eu espero que isso não chegue no Brasil, apesar que está quase parecido, aonde os homens buscam glória para si mesmo, aonde os homens buscam recompensa para si mesmo, honra para si mesmo. E guarda isso em teu coração. Deixa eu falar bem pertinho de você. Quando você ver alguém pedindo para ser honrado, é porque essa pessoa não quer honra, ela quer ser bajulada. Guarda esse segredo contigo, tá bom? Então, irmão, nós temos que entender que é natural, que quando Jesus ele é o centro, tudo é comum. Sabe, hoje eu tenho um ministério pastoral, mas eu sou filho de Deus como você é. Só o encargo, a responsabilidade é maior pelo chamado de Deus na minha vida. Mas dentro de uma comunidade, todos nós somos iguais. Todos nós, a responsabilidade é a mesma. Sabe, irmão, bom seria se todos na comunidade, na igreja, tivessem o sentimento de cada um somos pastores um do outro, iríamos cuidar melhor um do outro. Não o individualismo, não, aquela questão separatória. Não, todos somos um, é um corpo só. Cuidamos um do outro, zelamos um pelo outro, oramos um pelo outro, porque entendemos que a centralidade é Cristo. E quando vemos Jesus um no outro, nós honramos um ao outro. É natural, porque a honra se vem pela revelação de Cristo em nossas vidas. Então, quando eu vejo Jesus em sua vida, eu honro Jesus em você. E aí vai. No capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Éfeso quer dizer desejada, porque foi uma igreja desejada pelo Senhor do primeiro século. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos direita e anda entre os 7 candelabros ou castiçais de ouro. Conheça as tuas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Jesus aqui está falando sobre a obra e sobre o trabalho. Por quê? Porque tem quem faça a obra e tem quem trabalhe. Aqueles que trabalham já recebem sua recompensa, mas aqueles que fazem a obra de Deus sabem que a sua recompensa virá do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.